Graça e paz, meus irmãos. Vamos ler a Bíblia? Bom, mais um dia estar aqui para poder cultuar o Senhor junto com os irmãos, poder engrandecer, dizer que Ele é bom, né? Louvar sobre a sua graça. Malaquias, dando sequência à nossa série de exposições nesse livro, Malaquias capítulo de número 2, e do versículo de número 1 nós vamos ler até o versículo de número 9. Malaquias, capítulo de número 2, versículo de número 1 ao versículo de número 9. Amém, meus amados? Vamos ler a palavra de Deus, então? Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se eu não ouvir, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violaste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicares a lei. Vamos orar, meus irmãos. Pai, te dou graças por mais uma vez poder estar aqui na igreja, Senhor, junto com os irmãos, para poder cultuar o teu nome. Mas nesse momento, Senhor, eu peço sabedoria que vem de ti para poder falar sobre esse assunto, Senhor, difícil. Que o Senhor venha me usar como instrumento teu, Senhor, essa noite, para poder, Senhor, entregar a tua palavra, pregar a tua palavra. E o teu nome seja honrado, seja glorificado. Que nós venhamos discernir, Senhor, sobre os assuntos espirituais e podemos refletir, Senhor, em nossas atitudes. Fala conosco, Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Pode se assentar com a sua Bíblia aberta. Acabamos de ler alguns versículos de peso. Não é fácil pregar sobre esse assunto. Aqui, o profeta, ele está falando com um grupo específico de pessoas. Nesses versículos que eu li, ele está falando com a liderança religiosa do povo de Israel. E ele vai nos mostrar, e nós vamos aprender, e eu quero passar aqui aos irmãos, o perigo e as consequências de negligenciar o culto que agrada a Deus. Nós vamos ver aqui também as características
de um verdadeiro homem de Deus, um verdadeiro homem, líder espiritual. E eu não quero ficar aqui apenas em cima da liderança, mas eu quero aqui passar para toda a igreja. Aqui está falando a respeito dos sacerdotes. E quem eram os sacerdotes? Para nós entendermos, nós temos que voltar um pouco atrás, lá em Abraão. Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa, que dele sairia dele uma grande nação. Então nasce o seu filho Isaque, de Isaque nasce Jacó e Esaú. E entre Esaú e Jacó, Deus escolhe Jacó para dar continuidade à descendência de Abraão. E Jacó teve 12 filhos. E desses 12 filhos, o terceiro se chamava Levi. E os sacerdotes, ele vinha da descendência de Levi, do terceiro filho de Jacó. A nação de Israel era formada por 12 tribos, os 12 filhos de Jacó. E a tribo de Levi, os descendentes de Levi, eles foram eleitos por Deus, escolhidos a dedo por Deus, para que pudessem cuidar das coisas sagradas, do culto a Deus. E dentre os descendentes de Levi, os sacerdotes seriam aqueles que viriam da descendência de Arão, irmão de Moisés, que também era descendente de Levi. E eles eram responsáveis pela liderança espiritual do povo. Eles eram responsáveis em realizar um culto que agradasse a Deus. Era a responsabilidade deles cuidar de todos os aparatos do templo, dos levitas, e os sacerdotes ali cuidavam dos sacrifícios, das ofertas, e também eles deveriam instruir o povo na lei do Senhor. Mas aqui em Malaquias eles não estavam exercendo a sua função como deveriam exercer. Eles estavam negligenciando o culto a Deus. Eles estavam oferecendo sacrifícios. O povo trazia sacrifícios, como os irmãos sabem, não precisa aqui estar entrando em detalhes, que o povo trazia sacrifício de animais, e esses animais teriam que ser animais perfeitos, sem defeito nenhum. E olha só o que estava acontecendo, irmãos. O povo estava trazendo animal roubado, não podia, animal enfermo, animal com todo tipo de defeito. E os sacerdotes pegavam aquele animal e ofereciam em cima do altar do Senhor e achavam que não estavam fazendo nada demais. E achavam que aquele ritual, a Deus iria se agradar da mesma forma. Pois bem, Deus mostra aqui que aquele culto que eles estavam fazendo era desprezível diante de Deus. E no versículo de número 2, o Senhor vai falar a esses sacerdotes e vai lhes dar uma advertência. Ele vai mostrar aos sacerdotes algo que já estava acontecendo e que iria acontecer futuramente, por eles negligenciar o culto que agrada a Deus. No versículo de número 2, ele diz assim, se o não ouvires, sacerdotes, esse mandamento que vos dou, que vou falar para vocês, e se não propuseres em vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição. O dever do sacerdote era honrar o nome do Senhor. E ele ia honrar o nome do Senhor como? Fazendo o culto da forma que Deus havia determinado, não da forma que eles sentiam no coração, não da forma que eles achavam correto, mas da maneira que Deus havia determinado por sua lei. Estava ali no Antigo Testamento, no Pentateuco.
Nós vamos ler ali o culto que Deus havia determinado, detalhe por detalhe, como deveria ser oferecido o sacrifício, como eles deveriam oferecer, ensinar o povo. Mas eles não estavam honrando o nome do Senhor. Eles não estavam louvando o nome do Senhor, não estavam prestando honra a Deus com o seu culto. Então Deus lhe lança um mandamento, uma advertência, e diz a eles que se eles não retornassem ao culto verdadeiro, ao culto que agradava a Deus realmente, eles seriam amaldiçoados. Sim, irmãos, Deus também amaldiçoa. Nós hoje ouvimos falar em muitas bênçãos de Deus, que Deus abençoa aqui, que Deus abençoa lá, que Deus vai te prosperar aqui, que Deus vai te enriquecer lá, que Deus vai te curar aqui, que Deus vai te curar lá. Mas nós esquecemos que o nosso Deus é um Deus também que amaldiçoa. E essa maldição aqui, ela está, provavelmente, o profeta está se referindo às maldições de Deuteronômio 28, que quando o povo entrasse na terra prometida, se eles obedecessem a Deus, eles seriam abençoados, eles seriam prósperos, a sua família seria abençoada, seus filhos seriam abençoados, tudo que eles plantassem, eles iam ter em abundância, iam colher em abundância, iam ter uma saúde, sim, lá para Israel naquela época. Mas se eles não obedecessem a Deus, por outro lado, eles seriam amaldiçoados. E todo judeu, ele tinha medo dessa maldição de Deus. E para nós aqui, para nos ficar claro, Deus ele não amaldiçoa alguém porque ele é um carrasco. Não. Deus não amaldiçoa alguém porque ele quer ver aquela pessoa sofrer. Não. Deus amaldiçoa, a maldição de Deus é condicional à resposta humana à sua palavra. Claro que existem algumas exceções, vou dizer que não, mas a maldição de Deus é condicional à resposta humana à sua palavra. Vamos voltar lá para Gênesis? Deus dá um mandamento ao homem, está aqui no meio do jardim essa árvore e você não come do fruto dela. Mas ao redor dessa árvore há várias outras, e dessas, livremente, vocês podem pegar do fruto e vocês podem se alimentar, fiquem tranquilos. Mas o que aconteceu? O homem desobedeceu. E o que Deus falou ao homem? Ele disse, maldita é a terra por minha causa? Deus falou, não. Deus falou, maldita é a terra por tua causa. Porque o homem desobedeceu a palavra de Deus. Porque o homem negligenciou o mandamento do Senhor. Então, é de nossa inteira responsabilidade quando nós somos punidos por Deus. E há um perigo nisso. Quando nós negligenciamos a palavra de Deus e achamos que isso está tranquilo, que Deus, ele no final das coisas vai me perdoar. Calma aí. O nosso Deus é um Deus justo. E é um Deus que cumpre as suas promessas. E se ele diz que vai abençoar, pode ter certeza que isso vai acontecer. Mas se por outro lado, ele vem com algum mandamento e uma repreensão, e se nós não obedecemos, e se ele promete que isso vai acontecer, que a maldição vai vir, que a punição vai vir. Maldição é uma palavra pesada, mas a palavra do texto é maldição mesmo. Se ele prometeu, ele vai cumprir. E os sacerdotes aqui estavam achando normal. Então Jesus, o profeta aqui fala, eu não só amaldiçoarei, mas eu já estou amaldiçoando vocês, porque vocês não honram o meu nome.
eles não estavam honrando o nome, eles não estavam propondo em seu coração. Não era o desejo deles cultuar a Deus com reverência, com honra. Não era o desejo deles amar a Deus acima de tudo. Não. Eles queriam apenas saber deles mesmos. Aquilo que eles desejavam, aquilo que eles sentiam no seu coração, aquilo que eles achavam certo em fazer, eles faziam. E eles não tinham no seu coração o desejo de cultuar ao Senhor da maneira que o Senhor havia mandado. Eles não haviam proposto em seu coração em dar honra e dar glória a Deus. E isso vale para todos nós. Todo culto que nós prestamos a Deus, nós devemos propor em nosso coração o desejo de fazer aquilo para agradá-lo, para engrandecê-lo e para exaltá-lo. Todo culto que nós prestamos a Deus tem que sair do coração, nós temos que propor em nosso coração em fazer algo que realmente agrade a Deus, mas não segundo os nossos pensamentos, mas segundo o que a Bíblia diz. E muitos ministros estão prestando cultos a Deus da forma que eles acham correto e não da forma que a Bíblia descreve. Tem pessoas levando ringue de UFC para dentro do culto, para atrair as pessoas. Isso não é um culto que agrada a Deus. Tem pessoas batizando os seus membros em um tobogã. Isso não é culto que agrada a Deus. Estão saindo fora, estão entregando um culto podre ao Senhor. Porque não é bíblico. Porque é fora do que a Bíblia diz. E aqui Deus já estava amaldiçoando eles. Eles já estavam debaixo da maldição de Deus. E Deus, no versículo de número 3, Deus vai dizer assim, o profeta vai dizer, Deus ordena o profeta a falar: eis que vos reprovarei a descendência. Essa aqui é forte. Atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Eis que eu vos reprovarei a vossa descendência. Algumas interpretações sobre isso, mas se nós formos olhar em Deuteronômio 28, a maldição vinha sobre os filhos daqueles que desobedeciam a palavra do Senhor. E Deus diz que atiraria excremento. Eu não preciso entrar em detalhes com essas palavras. O excremento que era retirado dos sacrifícios e era jogado fora do arraial. Deus diz que ele estava tão anojado do culto daquelas pessoas, daqueles sacerdotes. Deus diz que ele estava... que ele não estava se agradando de tal maneira que ele diz: eu vou jogar excrementos dos animais, dos sacrifícios, no rosto de vocês. Isso é forte, mas é a palavra de Deus. E para um judeu, isso era algo que causava muito temor. Porque os judeus eles já haviam sido espalhados por algumas nações, e era um dos maiores medos que eles tinham, era sair de Israel e ser escravo em outras nações. E Deus disse que ia fazer isso com eles, porque eles não estavam fazendo um culto que agrada a Deus. E aí, o versículo de número 4, ele vai dizer assim, então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo de número 5. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, ambas lhe dei eu, para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa
do meu nome. Agora ele começa a ensinar aqueles sacerdotes e mostrar aqueles sacerdotes como deve ser realmente um verdadeiro sacerdote que honra o nome do Senhor. E aqui ele diz que ele fez uma aliança com Levi, mas a conclusão que nós chegamos é que essa aliança aqui foi feita com a descendência de Levi. E muito provavelmente foi com Finéias. Quando o povo estava no deserto, o povo de Israel começou a ter relações com as mulheres moabitas, e ali elas começaram a levar eles para cultuar outros deuses, e Deus lançou uma praga sobre o povo, e mandou que matasse os líderes do povo. E quando o povo estava em pranto, chorando, desesperado por aquilo que estava acontecendo, aparece um homem. E esse homem vem com uma mulher moabita e vai até a sua tenda, passando no meio do arraial de Israel. Finéias, que era neto de Arão, ele pega algo e vai até onde está, não lembro se é uma lança ou uma espada, onde está aquele casal, e transpassa os dois. E Deus cessa a sua ira contra Israel, e naquele momento ele faz uma aliança de paz com Finéias. E provavelmente é sobre essa aliança que ele está falando. Por quê? Porque Finéias, ele temeu o nome do Senhor. Isso não quer dizer que você deve sair matando as pessoas. Esse é um exemplo de Israel. Aquele homem temeu a palavra de Deus. Aquele homem, ele tremeu diante de Deus. E uma das características de um sacerdote, de um líder espiritual, e não só de um líder espiritual, mas da igreja de Cristo, que também é o sacerdócio real do Senhor. Em Apocalipse, capítulo de número 5, vai dizer que Cristo nos comprou com o seu sangue e nos fez sacerdotes a Deus. Que nós devemos, Pedro vai dizer, oferecer sacrifícios de louvores ao Senhor. Então nós, hoje não é uma tribo apenas escalada para um serviço no templo. Não, hoje toda a igreja de Cristo, ela deve oferecer um culto que engrandece ao Senhor. E um desses cultos, uma das características de um homem que honra o Senhor, ele teme e treme diante da palavra do Senhor. Temer ao Senhor é ter um sentimento de responsabilidade para com Deus. Temer ao Senhor também é ter medo, sim, das consequências dos seus atos. Porque Pedro vai dizer assim, se vocês invocam por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. O temor nos faz afastar do pecado. O temor nos faz chegar a Deus e ter a responsabilidade de ensinar, nós, principalmente líderes, obreiros, que pregam a palavra, de ensinar, e nós vamos ver aqui, de ensinar a palavra de Deus com fidelidade, e não aquilo que vem revelado do meu coração, achando que é o Espírito de Deus, mas aquilo que a palavra de Deus revela. O temor do Senhor nos faz honrar o nome dEle. O temor do Senhor nos faz nos afastar de tudo aquilo que vai contra os mandamentos, contra a vontade do Senhor. E aí no versículo 6 ele vai mostrar mais uma característica de um verdadeiro sacerdote. A verdadeira instrução esteve na sua boca. O que ele diz aqui para nós, irmãos? Isso é importante para a nossa geração. Quero que os irmãos fiquem atentos. Isso é importante para a nossa geração. A verdadeira instrução estava em sua boca. Ele ensinava a lei de Deus com fidelidade. Ele não acrescentava e ele não retirava nada, mas ele só pregava aquilo que estava escrito. O culto que ele prestava a Deus, os sacrifícios que ele oferecia a Deus, a forma que eles ensinavam o povo, era como a lei havia determinado, a Torá havia mandado, Deus havia mandado pela Torá. Ele não falava os seus sentimentos.
Ele não pregava para que as pessoas se sentissem bem. Ele não fazia o culto para que as pessoas viessem buscar algo de Deus, algo material. Ele não fazia campanhas, vamos aqui trazer para o nosso tempo, não fazia as campanhas 7 sexta-feira, 7 quinta-feira da vitória, da prosperidade. Não. Ele não trazia pregadores, se fosse hoje, se fosse um líder, pregadores que pregavam aquelas palavras, mensagens triunfalistas, de efeito, que faziam o povo pular, o povo rodar. Não. Que fazia o povo sapatear, que fazia o povo cair no espírito, entre aspas. Não. Ele pregava isso que nós estamos fazendo aqui. Ele pregava a palavra de Deus, simples e correta como ela é. Sem rodeios. E eu já tenho algumas experiências, 7 anos que eu estou no caminho, que eu comecei a conhecer a Deus. E eu já tenho algumas experiências aí com cultos. Eu vou dizer para os irmãos, eu tenho nojo dos cultos de Vitória. Porque não são cultos que engrandecem a Deus. E não só de Vitória, eu boto esse, porque é o que mais afasta Deus do trono e o que mais coloca o homem no centro. Eu digo isso por experiência própria. Por quê? Porque os hinos são preparados para dizer que o homem terá a sua vitória. Os hinos são preparados para dizer que nós somos o espelho, a imagem do Senhor, e não estão elogiando a Deus, mas estão elogiando ao homem. A pregação já vem algo ali preparado para que o homem receba o seu milagre, receba a sua conquista, receba o seu prêmio. Eu estou falando isso de experiência própria. Não que Deus não abençoe, não que Deus não possa prosperar alguém, não que Deus não possa curar, longe de mim dizer isso, senão eu estaria contra a Escritura. Mas a ênfase dos ensinos de Cristo, dos ensinos dos profetas, dos sacerdotes, era a palavra, era instruir o povo no caminho que eles deviam andar, era mostrar para eles a lei do Senhor, era mostrar para eles de que maneira eles deveriam cultuar ao Senhor. E o Novo Testamento nos diz que nós devemos cantar ao Senhor com salmos, deve ter palavra de Deus, deve ter hinos espirituais, e hinos espirituais são aqueles hinos que realmente engrandecem a Deus, como a nossa igreja tem feito. Louvado a Deus, engrandecido a Deus. E a palavra, fiel às Escrituras. E assim também, não só os sacerdotes, não só os líderes, mas todo o povo de Deus, ele deve saber instruir as outras pessoas. Eu e você. Todos nós temos o dever de conhecer a Bíblia, para poder instruir as pessoas. Não só conhecer o Salmo 23, não só conhecer o Salmo 91, são lindos, são inspirados pelo Espírito Santo, mas conhecer toda a Bíblia, se debruçar diante desse livro, era isso que os sacerdotes faziam. Os sacerdotes que temem a Deus, que temiam a Deus, eles instruíam, eles aprendiam, porque o livro da lei estava com eles. E eles aprendiam, e eles se debruçavam, e eles liam e reliam, liam e reliam, liam e reliam, para que a palavra entrasse no coração, para que eles pudessem instruir o povo. E para que o povo também pudesse instruir os seus filhos. Porque não era dever apenas do sacerdote instruir, mas sim dos pais instruir os filhos no caminho em que eles deveriam andar na lei do Senhor. Eles ouviam dos sacerdotes e eles passavam aos seus filhos, caminhando, em casa. Em todos os lugares que eles estavam, eles ensinavam seus filhos. Por quê? Porque eles foram instruídos e agora eles estavam instruindo, porque eram homens e mulheres de Deus. Então você deve conhecer a Bíblia. Nós devemos conhecer a palavra de Deus. Nós devemos, todos os dias, meus irmãos, largar um pouco a internet, o Facebook, o Instagram, e vir até esse livro aqui,
e começar a estudá-lo, para poder instruir os nossos filhos no caminho que eles devem andar, para instruir as nossas esposas, os nossos esposos, os nossos amigos, os nossos conhecidos na palavra de Deus. A verdadeira instrução tem que estar em nossa boca, em nossos lábios. E se a instrução está em nossos lábios, a injustiça não se acha neles. É o que o versículo está dizendo. Eles tinham a palavra no coração e instruíam, ensinavam as pessoas. E a consequência disso é que a injustiça não se achava nos seus lábios. Eles não ensinavam algo que ia contra a palavra de Deus. Eles não ensinavam algo que ia contra o que a lei, o que Moisés havia determinado para o povo, estava escrito no livro. Não. Mas eles só pregavam a justiça de Deus. E a justiça aqui, eu estou dizendo, a sua palavra que é justa. E aí ele vai continuar. E eles não só tinham a palavra na sua boca, mas olha só. E ele andou comigo em paz e em retidão. Eles tinham a palavra nos seus lábios, eles ensinavam, mas eles não apenas só ensinavam, mas eles agiam da mesma forma que eles ensinavam. Porque eu ensinar alguém é muito fácil. Eu estar aqui e estar explicando a palavra de Deus, muito fácil. Muito fácil. Mas eu quero ver no meu dia a dia. Eu quero ver no meu convívio com as pessoas. Eles ensinavam aquilo que eles viviam. E Paulo ele vai repreender em Romanos, no capítulo de número 2, os judeus, que eles ensinavam o povo, mas não ensinavam a si mesmo. Eles ensinavam que não deveria roubar, que não deveria adulterar, que não deveria fazer nada disso. Mas eles ensinavam, mas faziam o contrário. Aqui ele está dizendo que esse sacerdote, que os sacerdotes do Senhor, que os filhos de Deus, eles não apenas ensinam, mas eles vivem na prática, eles praticam a palavra de Deus. Eles se empenham, por mais que sejam fracos, por mais que sejam totalmente dependentes de Deus, eles são dependentes de Deus. Eles não são dependentes de si mesmos. Por mais que eles não tenham capacidade, eu vou usar melhor as palavras, por mais que eles não tenham capacidade em si mesmo de fazer algo que agrada a Deus, eles são dependentes de Deus, e sendo dependentes de Deus, e amando a Deus, e sendo reverente ao Senhor, e temendo ao Senhor, eles vão se esforçar com a graça divina de Deus, para poder andar em retidão, andar em santidade, andar em pureza, e andar como a palavra diz. Por mais que nós sabemos que nós não somos perfeitos, mas eu não posso usar aqui a minha imperfeição para dar ocasião a viver uma vida impura, né? Eu sou imperfeito, mas eu tenho um espírito que é perfeito e habita no meu ser. E se esse espírito habita em mim, ele me capacita a andar em retidão, é ou não é? E olha só que interessante. Esse versículo aqui, dá para fazer uma pregação só em cima desse versículo. Ele vai dizer assim, ó, eles ensinam, eles andam em retidão e eles fazem que muitas pessoas se apartem do pecado. Ou seja, eles honram ao Senhor com seu ensino, com a sua maneira de viver e também honram ao Senhor fazendo que as pessoas se afastem do pecado. O ensino deles, a vida deles, faziam com que as pessoas se afastassem da iniquidade. As pessoas ouviam as suas instruções, os seus ensinos, a sua maneira de viver e mudavam as suas vidas. Porque eles andavam em paz com Deus, porque eles temiam a Deus, porque eles viviam em retidão com o Senhor. Então, além de ajudar a si mesmo, eles estavam ajudando as outras pessoas. E o que é isso? A não ser o amor ao próximo que a Bíblia nos diz. O amor ao próximo não é
eu encobrir todo tipo de erro das pessoas. Não, amor ao próximo é ensinar a palavra para que a pessoa, mesmo que aquela pessoa que esteja vivendo uma vida de pecado, ensinar a palavra a ela, para que ela venha a cair em si, que o Espírito venha a convencê-la, porque o Espírito vai convencer quando a sua palavra é pregada. E o Espírito convencê-la, e ela mudar as suas atitudes, e não tem coisa melhor para um líder, para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, quando você prega, a pessoa que está ali ouvindo, ela aceita a palavra, e ela corrige a sua maneira de viver. É ou não é? É ou não é? Isso para nós todos, Igreja de Cristo. Uma das coisas que nos deixam alegres é quando nós pregamos, quando nós ensinamos. Claro que não é com as nossas capacidades intelectuais, intelectual tem muito. Mas sim com a graça divina, com o Espírito Santo convencendo, mas nos usando para que aquela pessoa venha se afastar do pecado, venha se converter a Cristo e venha fazer parte da família de Deus. Não tem coisa melhor do que essa. Eles instruíam, andavam em retidão e afastavam as pessoas do pecado. Olha só, o homem e a mulher que honra a Deus, você tem que ter isso. Aí ele vai dizer no versículo de número 7, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. Irmãos, por favor, se alguém vier, algum dia vir, e disser a você que a palavra mata, mas o Espírito vivifica, diz para ele que ele precisa sentar numa escola teológica e aprender a palavra de Deus. O conhecimento, porque a pessoa que fala isso, ela precisa, porque ela está tirando o texto fora do contexto. Quando Deus diz que a palavra mata e o Espírito vivifica, ele está comparando o ministério da lei, que foi escrito em palavras, em pedras, com o ministério do Espírito. Quando foi escrito as leis em tábuas de pedra, o que aconteceu? Aquelas leis condenavam o homem, porque o homem não conseguia cumprir aqueles mandamentos, sem a graça divina. Sim ou não? Condenação, morte. Mas quando veio o Espírito de Deus, por meio da morte de Cristo, o que acontece? Agora ele dá vida ao homem para cumprir a lei de Deus. Então, se alguém vem dizer, mas eu não estudo porque o conhecimento, porque a letra mata. É a letra mata. Descarta. Porque a letra não mata. A letra, ela dá vida, a palavra de Deus dá vida. Eu estou dizendo a palavra de Deus dá vida. Então, nós precisamos ser instruídos pela palavra de Deus. Então, o sacerdote, o homem de Deus, ele precisa passar algo ao povo que realmente vai trazer uma edificação à vida do povo. Que vai trazer algo de útil à vida do povo. Que vai realmente fazer com que as pessoas cresçam na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Mas para isso eu preciso ensinar a Bíblia. Eu tenho que guardar o conhecimento. Horrível coisa é quando alguém vem para mim e eu não sei explicar a Bíblia, não sei explicar o assunto que aquela pessoa está ali me perguntando. A gente fica até sem jeito. Devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Os homens, eles devem procurar de nós, líderes, a instrução. E é por isso que quem prega a palavra deve ser fiel à palavra de Deus, deve ensinar, deve estudar a palavra de Deus. Porque as pessoas vêm buscar. As pessoas querem conhecer. E eu devo estar por dentro dos assuntos bíblicos para poder instruir as pessoas. Porque nós somos mensageiros do Senhor. Profetas do Senhor. E eu digo profetas aqui anunciando. Hoje eu sou um profeta aqui. Eu não vou revelar o seu futuro. Eu não vou revelar aqui o número do seu cartão, do seu CPF. Eu não vou revelar aqui o número do seu cartão de crédito. E nem os números da Mega Sena. Não vou revelar. Mas o que vai ser revelado para nós, o que está sendo revelado para nós, é a palavra de Deus. Então, todo homem de Deus é um profeta.
Todos nós somos profetas. Você não precisa sair daqui para ir em outro lugar buscando profetas, pois a palavra de Deus é a própria profecia. A palavra de Deus. Então nós somos mensageiros e nós precisamos conhecê-la, conhecer a palavra de Deus. E que privilégio, hein? Ser escolhido por Deus para entregar a sua palavra é um privilégio, mas também é uma responsabilidade imensa. É uma responsabilidade imensa. Subir em cima desse púlpito e pregar a palavra é uma responsabilidade. E é por isso que nós devemos amar esse livro. E aí, amados, para nós continuarmos, agora ele vai dizer novamente para os sacerdotes, eles não estavam andando daquela forma, eles não estavam cumprindo o pacto que Deus havia feito com os sacerdotes, com Levi, com Finéias. Não, eles não estavam cumprindo. Mas olha o que eles estavam fazendo. Mas vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Olha só. Eles não estavam honrando ao Senhor, eles não estavam andando como nesses versículos anteriores, eles não estavam vivendo da forma que havia ali o profeta descrito, as características de um homem de Deus. Eles não estavam vivendo, mas eles estavam fazendo ao contrário. Ao invés de andar no caminho, eles haviam se desviado do caminho. E desviado aqui não quer dizer que eles saíram do templo e foram lá morar com os moabitas em outra terra. Não é isso. Eles haviam se desviado do culto que agradava a Deus. E eles, fazendo isso, eles estavam instruindo muitas pessoas e levando muitas pessoas pela sua instrução a violar a lei de Deus e a tropeçar no caminho. Ao invés de ensinar a lei com fidelidade, eles estavam instruindo as pessoas ao contrário. Eles estavam ensinando aquilo que não era para ser ensinado, pois quando eles ofereciam sacrifícios roubado, o sacrifício enfermo, o sacrifício ali machucado, daqueles animais, eles estavam ensinando o povo que aquela maneira era a maneira correta, sendo que não era. E olha só, ele vai dizendo no versículo 9, por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante do povo. Por eles desprezarem o culto a Deus, Deus os fez indignos, porque eles estavam instruindo as pessoas ao contrário do que a lei determinava. E existe um grande líder religioso, ele não tem igreja, ele é um desigrejado, mas só que ele não deixa de ser um líder religioso, um líder espiritual. Vamos tirar o religioso, mas vamos colocar aqui um líder espiritual. É uma pessoa muito conhecida antigamente por ser um grande pregador, mas só que no meio do caminho ele tropeçou, se desviou dos mandamentos do Senhor, e hoje ele não tem mais igreja. E hoje ele está na internet, ensinando as pessoas que um casal de homossexual, que tem relação entre si, somente entre si, herdarão o reino do céu. E eu não quero aqui, eu quero que os irmãos entendam, os cristãos, eles não odeiam os homossexuais. Os cristãos, eles não odeiam as pessoas de outro sexo, não. Eu tenho 3 primos, uma moça e 2 rapazes, que são homossexuais, que uma é lésbica e 2 homossexuais. Eu tenho muito carinho por eles. Mas só que eu ter carinho por eles não significa que eu concordo com a atitude deles. Porque a Bíblia condena. Então, condenando, nós queremos o bem dessas pessoas, nós queremos que essas pessoas se convertam e venham, mas a Bíblia condena esse tipo de atitude. E ele ensina que essas pessoas que praticam esses atos, sendo bissexual, homem com homem, mulher com mulher, eles acabarão herdando o reino do céu, enganando essas pessoas. Essa pessoa chegou a dizer que um ateu, ele vai para o céu. Como pode, se a Bíblia diz que somente os que creem no Evangelho, creem em Cristo, é que herdarão o reino do céu?
Por ser amigo daquela pessoa, ele queria que encontrar esse ateu, um jornalista famoso que morreu num acidente de helicóptero esse ano. Era ateu, zombava da palavra de Deus. Mas ele diz que as suas obras eram boas e ele daria o reino dos céus. E havia algumas perguntas de que se tivesse relação antes do casamento, mas se fosse entre as duas pessoas ali, eles poderiam até ter essa relação, não tinha tipo um problema tão grave. Isso são pessoas que estão instruindo outras pessoas no caminho errado. A andar no caminho da destruição. E fazendo muitas pessoas tropeçar. E muitas pessoas que se dizem evangélicos seguem esse tipo de pessoa, esse tipo de ensino, e deixam de vir aos cultos de quarta-feira, deixam de estar nos cultos de domingo, onde aprende a palavra com fidelidade, para estar na frente do computador, ou em igrejas que ensinam algo que é qualquer coisa, menos a palavra de Deus. E olha só, uma das maldições que Deus já havia lançado contra eles está aqui, no versículo de número 9, acompanhe comigo. Por isso também, eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos e vos mostrastes parciais a aplicares a lei. Ou seja, a maldição que Deus havia lançado sobre eles também já estava aqui. O que era? Deus fez com que o povo desprezasse eles. Deus fez com que o povo não tivesse estima deles. Que que o povo olhasse para eles e achassem eles indignos de estarem exercendo o papel de sacerdote. Eles eram desprezados pelo povo. Ou seja, Deus faz isso de vez em quando. Com pessoas que não seguem a sua palavra, pessoas que não querem entrar no seu caminho, Deus faz com que as outras pessoas, os verdadeiros crentes, reprovem as suas atitudes, desprezem os seus ensinos, desprezem até mesmo a sua própria pessoa, pelo fato de eles não ensinarem a palavra de Deus. E coisa terrível e coisa ruim é quando um líder religioso, eu tenho que falar, ele não tem estima com o povo. Quando um líder religioso é desprezado pelo povo, um líder espiritual é desprezado pelo povo. As pessoas fazem o que quer, andam como quer e não ligam para aquele líder. Por quê? Porque Deus fez com que eles endurecessem o seu coração e achassem eles desprezíveis. E eles eram, irmãos, parciais no aplicar a lei. Eles não aplicavam a lei com fidelidade, mas eles eram parciais. E um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele não pode ser parcial com a palavra de Deus. Se o culto que agrada a Deus é o que a Bíblia diz que deve ser, nós devemos fazer como a Bíblia diz que deve ser. Se a palavra de Deus diz que tal coisa é pecado, nós devemos ensinar que tal coisa é pecado. Nós não podemos, por causa das outras pessoas, estar aqui colocando panos quentes em cima da palavra sobre o pecado da pessoa para que a pessoa não se sinta constrangida. Não. Não. O sacerdote ele tem que fazer um culto que agrada a Deus. Ele tem que ensinar a palavra de Deus, doa quem doer. Essa palavra que nós estamos pregando aqui, que veio a mim essa palavra, sobre minha responsabilidade, é uma palavra difícil de se pregar e difícil de se ouvir. Eu sei disso. Mas ela tem que ser pregada porque está na Bíblia. Então nós não podemos ser parciais, mas nós temos que ser fiéis no ensino, no culto, em tudo que nós fazemos. No louvor, nós devemos honrar a Deus. Amados,
Que nós possamos ser os sacerdotes que honram a Deus. Que nós possamos ser os sacerdotes que cultuam a Deus de uma forma reverente. Que nós possamos ser os sacerdotes, a igreja de Cristo, nós que pregamos a palavra, que nós possamos prestar um culto bíblico, cristocêntrico, que tenha Deus no centro, que Cristo seja o alvo da nossa adoração, que Deus seja o alvo da nossa adoração. Que nós possamos apenas cultuar da forma que a Bíblia diz, que o Novo Testamento diz que nós devemos cultuar a Deus. Que nós possamos ensinar as pessoas de uma forma que a Bíblia diz que nós devemos ensinar as pessoas e não fazer como os sacerdotes que aqui estavam fazendo de maneira relaxada, desprezível, e achavam que estava normal. Não. Que nós estamos aqui nessa quarta-feira à noite, possamos, a partir de hoje, refletir em nosso culto, refletir em nosso ensino, refletir de que maneira eu estou cultuando a Deus. Eu estou honrando a Deus com meu culto? Ou estou desprezando a Deus com meu culto? Desonrando a Deus? Que nós possamos ser aqueles que honram a Deus com o seu culto. E assim o nome de Deus será glorificado. E nós que cultuamos a Deus dessa forma, nós já somos abençoados. Nós não seremos abençoados, nós já somos abençoados. Porque cultuar a Deus da forma bíblica deve satisfazer o nosso coração. Nós devemos propor em nosso coração e não buscar coisas exteriores, mas na nossa denominação, na nossa igreja, vir cultuar a Deus, buscar ao Senhor, engrandecê-lo nos cultos e assim honrar o nome do Senhor com o nosso louvor, com o ensino da palavra e assim também instruir os outros, ensiná-los de que maneira deve ser o culto que agrada a Deus. Vamos colocar de pé, meus irmãos. Louvado é o Senhor. Passada toda a atenção, vamos fazer uma oração. Fazer uma oração pedindo a graça de Deus, né? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te engrandecemos e te exaltamos por essa palavra que, Senhor, é difícil de ouvir, difícil de pregar, mas é a tua palavra. Que nós possamos, nós que aqui estamos, possamos honrar ao Senhor com o nosso culto, honrar ao Senhor com o ensino que sai de nossas bocas e com a forma em que nós andamos, da maneira que nós andamos. Que todos nós possamos te glorificar e que o teu nome seja exaltado, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.